Você já ouviu a história da caixa de Pandora? De uma forma bem resumida, né? Pandora recebe uma caixa de presente com uma ordem bem clara e bem simples, ó. Não abra nunca essa caixa. É bem parecido assim, né? Se a gente pegar o mito grego, esse é um mito grego, assim como o mito judeu, o mito da Bíblia de Eva, né? Que também recebeu uma ordem clara: você não pode comer desse fruto proibido. E perdoe meu machismo aqui, né? Mas se essas ordens tivessem sido dadas para homens, eles não teriam nem comido o fruto proibido, nem aberto a caixa de Pandora, porque o homem não é muito movido por curiosidade como as mulheres são, né? Aí a serpente vai lá chavecar a mulher e a pessoa que deu a caixa para Pandora sabia que ela ia abrir e deu com essa intenção, porque tinha uma vingança ali, né? Para não ficar muito longa a história, eu não vou contar. Depois você pesquisa na internet aí a Caixa de Pandora da mitologia grega. É muito legal, a história completa. Mas o que eu queria falar aqui, em cima dessas duas histórias, tanto do fruto proibido de Eva, que ela comeu, tanto da caixa de Pandora, que ela abriu, quando Pandora abriu a caixa, não aguentando a curiosidade, saiu as desgraças do mundo, né? A morte, a vingança, a guerra, o medo, o ódio, toda a desgraça do mundo. E quando Eva comeu do fruto proibido, ela foi expulsa do paraíso que ela vivia, né? Junto com Adão. E eu acho que a gente muitas vezes não entende essa mitologia, que eu acho as duas extraordinárias. A mitologia da caixa de Pandora é interessante porque quando um sentimento entra na gente, uma curiosidade, um desejo, uma vontade, uma tentação, entra na gente, essa tentação, esse desejo, essa curiosidade, cada um vai ter uma intensidade. Ela começa a dar ordens pra gente. Aconteceu com Pandora, aconteceu com Eva. Eva ficou pensando, por que eu não posso comer esse fruto proibido? Esqueceu que tinha centenas de outros frutos que ela podia comer. Pandora deixou de olhar para aquilo que era interessante, que estava ao redor dela, e ficou focada, por que eu não posso abrir essa caixa? E é isso que muitas vezes nos faz a gente entrar nos caminhos super errados, e depois a gente se pergunta o que aconteceu com a minha vida, mas se a gente voltasse no tempo, a gente perceberia que foi uma decisão lá atrás que eu tomei errada, que desencadeou um monte de consequências. Eva teve uma escolha errada de comer o fruto e Pandora teve uma escolha errada de abrir a caixa. Então, só que quando o fruto foi comido e a consequência para Eva foi ser expulsa do paraíso, a consequência para Pandora foi as desgraças do mundo virem. O interessante é que na caixa de Pandora ela fica tão desesperada que ela sai correndo quando ela vê as desgraças do mundo saindo e ela fecha a caixa. Quando ela fecha, fica lá dentro a esperança. E Eva, quando é expulsa do paraíso, o texto da Bíblia fala que fica dois anjos lá com uma espada, proibindo ela de voltar. E eu acho tão interessante que eu acho que assim, não tem jeito. Quando a curiosidade pega, quando o desejo vem, quando vem aquele sentimento de querer romper um muro, de querer fazer algo, vamos chamar um português claro, de errado, que você sabe que é errado, que você sabe que é um caminho que vai dar merda, que provavelmente você vai se ferrar no final, vai se dar mal, mas a gente é movido, assim como Eva, pelo fruto, assim como Pandora, pela caixa para abrir. E o que eu acho interessante é assim, se a gente for bem honesto, todos nós já abrimos na nossa vida uma caixa de Pandora. Se a gente for bem honesto, todos nós já comemos algum fruto que era proibido, a gente sabia que era proibido. E a gente foi expulso do nosso paraíso, como Eva, e a gente viu as desgraças vindo sobre as nossas vidas, porque a gente abriu uma caixa de Pandora e a gente deixou trancado lá dentro a esperança. Muitas pessoas abriu caixas de Pandoras na sua vida e sentiu todas as desgraças vindo sobre a tua vida, um monte de coisa ruim, e perdeu a fé, perdeu a esperança, perdeu aquela vontade de, às vezes, até de viver. E o que eu acho que a gente deveria fazer hoje, essa é a minha ideia, é ter coragem de voltar na caixa de Pandora lá e abrir de novo essa caixa e deixar sair a esperança. Porque o desejo já está aí dentro de você.
Essa mitologia para mim é extraordinária, quando um desejo pega a gente e esse desejo nos faz realizar esse desejo, essa tentação, essa vontade, essa curiosidade, isso nos domina para sempre. É que nem uma pessoa que às vezes entrou no caminho das drogas, foi um dia usar só para se divertir, só para tirar um barato, ou no caminho da bebida, ou mesmo um dia, vou trair a minha esposa, vou trair o meu marido, é só uma aventura, nunca ninguém vai ficar sabendo, e você não se vê mais sem essa relação, não se vê mais sem essa droga, não se vê mais sem essa bebida, por exemplo, né? Pegando umas coisas assim bem mais assim caricatas, mas tem coisas que é muito mais íntimo, muito mais pessoal, que ninguém sabe da tua caixa de Pandora que você abriu. E eu acho que quando a gente já abriu a caixa de Pandora, já comeu o fruto proibido, a gente já foi expulso do paraíso, as desgraças já veio sobre as nossas vidas, eu acho que a gente tem que, primeiro, na caixa de Pandora, voltar lá e abrir ela, reconhecer que as desgraças saíram, que eu errei, que eu falhei, que eu fui pelo meu desejo, e deixar sair a esperança e tentar mudar a vida, tentar fazer alguma coisa. Mas entender que as desgraças saíram. E o fruto proibido que Eva comeu, quando você continua lendo o texto lá de Gênesis, tem um momento do dia lá, na tarde, que Deus ia lá para conversar com Eva e também com Adão. Eu acho que Eva devia se antecipar, porque quando Deus vai aparecer lá para conversar com Eva e com Adão, eles estavam fugindo de Deus, se escondendo, e até fala que eles colocaram folhas de figueira. E se você pega um pouco da mitologia da Bíblia, folhas de figueira é viver de aparência, né? Eles quiseram viver de aparência, se esconder. Eu acho que tem coisa que não dá para você se esconder mais. Você comeu o fruto proibido? Vai lá. Todo mundo tem uma espiritualidade. É muito ruim quando você sente que você fez algo muito ruim, pecado mesmo, sabe, o mal, e tá dentro de você te corroendo, te consumindo como um câncer. Tenha você a ousadia de ir até Deus, a espiritualidade, naquilo que você acredita, e pedir perdão. Pedir perdão para o universo, para Deus, não importa como você chama, para que de novo você tenha a sensação de que você pode ter um paraíso possível de novo. E, no caso de Pandora, ir até a caixa lá, abrir de novo, deixar sair a esperança. Porque é muito ruim se você sente que você foi expulso de um paraíso que você vivia, você perdeu um paraíso. E é muito horrível se você sente que você deixou as desgraças do mundo vir na sua vida, porque você abriu a caixa de Pandora e perdeu a esperança. Então eu acho que corra de volta para a espiritualidade e tente de novo voltar para o seu paraíso. Saiba que você comeu um fruto proibido e tente de novo abrir a caixa de Pandora para que a esperança saia. E seja o humano possível que dá para ser, com acertos, com falhas, com erros, com coisas boas, com coisas ruins, com o bem e com o mal na sua vida. Não tem como, a gente é humano. E essas duas mitologias deixam isso bem claro. O mito de Eva comeu o fruto proibido, todo mundo já comeu algum fruto proibido e foi expulso de um paraíso. E todo mundo já abriu a caixa de Pandora e viu um monte de merda, um monte de desgraças na nossa vida. Volte para a tua caixa de Pandora e abra de novo ela para a esperança sair e vá até Deus, a espiritualidade, o universo, não sei como você chama, peça perdão e tente voltar para o paraíso. Porque ficar sem um paraíso e ficar sem esperança, a gente está morrendo ainda em vida. Essa foi a reflexão de hoje.